programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a Prefeitura de Santos e o nosso convidado especial, Rogério Santos, prefeito de Santos. Obrigado, Rogério, pela presença. Já vou começar a emendar com a primeira pergunta. Queria saber o desafio e a responsabilidade de administrar uma cidade com um orçamento de 4,3 bilhões por ano e como conciliar isso tudo com a família, com seu pai, com seus filhos. Olha, Barroso, eu primeiro agradecer a gente estar aqui, né, e fazendo esse programa junto com você, já um programa que virou tradição aqui na Baixada Santista. E a cidade de Santos, ela é uma cidade muito bem constituída. Ela é constituída na sua infraestrutura, então é uma das melhores cidades para se viver, mas está longe de ser uma cidade pronta. Não existe cidade pronta no mundo, a pandemia mostra isso, né? E outras cidades, mundo afora. Todo mundo fala, Dubai, eu estive com a prefeita de Dubai, uma mulher. Estive numa reunião da ONU também com a prefeita de Paris. Desafio hoje de Paris, pessoas em situação de rua. Mas eu vejo na solidez da cidade de Santos, que completa agora 477 anos, a sua história, o porto, as instituições. Nós temos instituições muito fortes na cidade de Santos, a Associação dos Engenheiros, a Associação dos Médicos, a Associação, a OAB, a Associação Comercial, enfim, se eu falar de todas as entidades representativas, eu não consigo. Mas você vê instituições ligadas à questão social, como a Anália Franco, São Vicente de Paula, Casa da Esperança, Casa da Visão e outros. Aí você tem os Rotary Santos, um dos maiores do mundo, um dos mais antigos do Brasil. Você tem as maçonarias, você tem as entidades religiosas aqui de todas as religiões, você tem as universidades, ou seja, é uma cidade muito forte, constituída no dia a dia. E o papel do prefeito é administrar a cidade. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa contratada pela população para 4 anos de trabalho, podendo renovar o contrato por mais 4. Mas não sou mais nada que isso, eu preciso fazer a boa gestão, a gente precisa atender as demandas. Então hoje, por exemplo, a grande pauta mundial, mudança climática. Qual é a minha grande pauta na questão da infraestrutura? Obras de proteção nos morros. Então, a gente precisa priorizar, respeitar o dinheiro público e trabalhar com a equipe de funcionários da prefeitura. E a prefeitura tem quadros fantásticos de engenheiros, de médicos, de assistentes sociais, enfermeiros, arquitetos. Olha, é uma estrutura muito forte, muito boa da prefeitura. Então, é um prazer trabalhar pela Prefeitura de Santos. Exato. Meu pai sempre me dando conselho, ele vibra, com certeza vai estar assistindo o programa, ele não perde o seu Américo, e isso é muito gostoso. Então, a família acaba participando. Há um distanciamento em termos de tempo, sim, mas de qualidade nunca. É isso aí. Então, quero também aproveitar e te parabenizar pelo teu trabalho aí. Eu acho que é uma maratona. Barroso, lá em casa, quem faz comida todo domingo sou eu. Que beleza. Ainda tem essa. Fim de semana, no domingo, sou eu que vou para a cozinha, mas também quem lava a louça são eles. Eu faço a comida, faço a bagunça, lavo a louça eles. Isso aí. Ainda bem que você tem alguns domingos livres para isso, porque já cansei de ver você, às vezes, trabalhando na praia, como, por exemplo, vistoriando as balsas do dia 31 e os eventos, as coisas. É isso aí, muito bom. Chegou praticamente na metade
do seu primeiro mandato. Eu queria saber como você avalia o seu trabalho, o que você fez, as principais realizações nesses 2 anos, que não foram poucas, né? Olha, o importante de tudo na vida é ter o tempo das coisas, né? Você precisa planejar, você precisa buscar recursos, você precisa montar uma equipe muito bem estruturada e fazer correções ao longo do tempo. Os 2 primeiros anos, o primeiro ano o foco foi 24 horas, todos os dias da semana, a questão da pandemia. Todos nós na cidade de Santos enfrentamos restrições, perdas, dificuldades. A gente lembra que fomos obrigados a fazer um lockdown quando 98% dos hospitais estavam, 98% das UTIs lotadas. A gente viu o Brasil, pessoas morrendo, indo para casa, morrer em casa porque não tinha vaga de hospital, e a cidade se uniu em torno disso, né? Os hospitais privados pediram uma reunião com a gente porque já não tinham medicamentos, oxigênio, equipes, vagas para atendimento, então o poder público ainda sustentou sozinho, né, fazendo parceria com a Bené, com a Santa Casa e atendendo a toda a região. E aí a Prefeitura de São Paulo resolve fazer um feriado de 10 dias. Não fez lockdown, mas deu feriado, ou seja, saiam da cidade. E vão para Santos. E vêm para Santos. Com 98% de ocupação, o que tivemos que fazer, né? E naquele momento, além de prefeito, presidente do CONDEP, tivemos que fechar a região em parceria junto com os outros prefeitos, num gesto muito de união, porque se você fecha, não teria nenhum sentido as pessoas virem para cá, porque senão o cara ia falar, vou para Santos, vou para o litoral, vou fazer meu lockdown andando na praia, fazendo compras, indo no shopping, fechou tudo, né? Fechou tudo, então o cara nem alugar imóvel ia poder. E foi uma medida certeira, porque de 98%, 13 dias de lockdown, baixamos em 13 dias para 65%. Conseguimos normalizar. Com certeza, se não fizéssemos isso, todas aquelas pessoas, mais de 1,5 milhão de pessoas de São Paulo estariam na Baixada, ocupando os 2% de UTI que faltavam, com certeza uma calamidade pública, pessoas morrendo por falta de atendimento. Foi duro, foi difícil, mas foi uma medida assertiva e acertada. Hoje a gente vê, né? Mas no momento foi uma medida muito dura. Então, o primeiro ano, pandemia. Agora, o segundo ano foi o ano, 2022, do recomeço. Então, a partir de março, uma maior liberdade, começam os eventos públicos, começam as atividades de maneira rotineira, a retirada das máscaras, hoje podendo sentar perto de você, né? E atividades voltando ao normal e o sucesso que foi. A construção civil com números muito favoráveis e eu acho que a pandemia ajudou muito o recomeço da construção civil. O comércio com saldo positivo de 6%, a retomada dos cruzeiros. Hoje, aqui essa temporada, durante 9 dias, teremos 3 navios ao mesmo tempo no Porto de Santos. E as vagas de hotel lotadas, o espetáculo de fim de ano da queima de fogos com os drones foi maravilhoso. Em relação à construção civil, Barroso, na minha opinião, muita gente redescobriu a cidade de Santos. Então, eu tenho notícias de pessoas que vieram de Manaus, pessoas jovens, 30 e poucos anos, morar em Santos definitivamente, porque em Manaus não tinha hospital. Então, quem tinha um poder aquisitivo veio para a cidade de Santos, alugou e depois comprou imóveis. O trabalho à distância, fundamental. Hoje as pessoas, lógico, São Paulo é o centro nervoso do Brasil. Tudo de melhor e também coisas negativas estão em São Paulo. É a melhor gastronomia, os melhores hospitais estão em São Paulo, tudo em São Paulo tem de melhor e mais empregos e empregos bem remunerados. Hoje, com o trabalho à distância, as pessoas querem qualidade de vida. Vem morar em Santos, trabalho à distância. Minhas filhas é um exemplo disso. A Mariana estava morando em São Paulo, começou a fazer trabalho à distância e agora está trabalhando em Santos, todos os dias. A Fernanda, a mesma coisa, no escritório, vai 2 vezes por semana para São Paulo. E isso traz a procura e valorização da cidade. Então, há uma retomada muito significativa, os números são muito favoráveis e vejo que o país é grande e está e vai caminhar com a gente trabalhando, com todos nós trabalhando, cada um cumprindo a sua parte, nós vamos seguir em frente. Isso aí. A retomada do desenvolvimento do centro é um dos pilares da sua gestão. Desde o começo você falava que queria desenvolver o centro, a construção civil. O que você espera do centro? Que o seu sonho se realize?
que realmente o centro volte a ser pujante que nem foi há 40, 50 anos atrás? Sim, para isso a gente modernizou leis urbanísticas. Na década de 50 foi proibido morar no centro, novas moradias. Era uma estratégia de povoar a cidade de Santos como um todo. E aí as pessoas vieram morar na Orla, na Ponta da Praia, no Marapé, na Vila Belmiro, Campo Grande, enfim, todos os bairros, Zona Noroeste, área continental. E a gente teve que mudar esse aspecto, não dá, nenhum bairro sobrevive só com o comércio. Além disso, todos os bairros hoje você tem comércio vivo, né? Antigamente, quando eu era criança, eu ia no centro com a minha mãe para fazer compras, porque não tinha nada. O Gonzaga tinha algumas lojas, eu lembro, mas muito pouco. Então, hoje você vai na Zona Noroeste, tem um centro comercial, você vai na Ponta da Praia, tem uma rua, por exemplo, a Trabuce, fora o Canal 7, com os restaurantes e tudo mais, a Ponta da Praia se consolidou. Assim como o Boqueirão, é o primeiro shopping do Brasil, é o Supercentro Boqueirão, aqui onde a gente está no bairro. Todos os bairros hoje você tem. E aquela coisa do supermercado, do hipermercado também acabou. É mercado de bairro. Isso. E o que precisa o centro? Então, o centro tem comércio, tem serviço, falta moradia. E é isso que a gente está fazendo. Só que depende da parceria com o poder público. Existem as estratégias como o VLT, e você é um exemplo disso. Você está construindo na linha do VLT, isso é muito inteligente, isso é muito bom para a cidade, é sustentável. Então, a gente já vê esse movimento. E no centro, em parceria com o governo do estado, estamos construindo moradias no centro. Tenho outras moradias no centro que vou assinar aqui no aniversário da cidade com o governo do estado para desenvolver moradia. E algumas empresas já estão adquirindo terrenos e construirão ali na região do Valongo muita habitação. Para socorrer o centro de imediato, nós estamos investindo em infraestrutura das praças, iluminação pública, ruas. E levando as pessoas para o centro, entendeu? O carnaval, né? Vai ser... Carnaval de rua vai ser no centro. Exato, é o que a gente tem de imediato, é fazer os grandes festivais. Então, o Festival Geek, que é o maior do Brasil, público, 60 mil pessoas. O Natal, a Vila de Natal, eu estou fazendo no centro. O desfile de 7 de setembro foi no centro. Muita gente falou, poxa, prefeito sempre foi na praia e tal. Havia um motivo, porque as Forças Armadas esse ano não iam participar, então seria um desfile menor, e eu levei para o centro. Aí as pessoas, pô, prefeito, mas... Então... Se as pessoas querem que eu revitalize no centro, as pessoas precisam ir no centro, não adianta só o poder público. Então, nós estamos levando Carnaval, Natal, os grandes festivais para o centro, para movimentar e as pessoas se reencontrarem com o centro de Santos. Então, são estratégias e tem no VLT o seu ponto, um dos pontos principais. Isso aí, nós vamos para o nosso intervalo, logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a Prefeitura de Santos, nosso convidado especial, o prefeito de Santos, Rogério Santos. Rogério, como você avalia o resultado da última eleição com relação à representatividade na Câmara Federal e Estadual? Olha, muito favorável para a nossa região, né? Nós tivemos a reeleição da deputada federal, Rosana Vale. Nós tivemos a eleição do deputado do Mourão, que foi prefeito de Praia Grande. O da Cunha, que representa a área da segurança, mas é uma pessoa de Santos, é da região. E o Paulo Alexandre, né, que esse já foi deputado, já foi secretário de Estado das principais secretarias, um dos melhores prefeitos que Santos teve. Então, a nossa representação está muito forte no governo federal. E eu vejo uma possibilidade aí de um trabalho unificado em prol de grandes temas, né? Temos temas regionais, como a ampliação do VLT para todo o litoral, a ligação seca Santos-Guarujá, a modernização do porto, os aeroportos de Guarujá, Praia Grande e a incrementação de Itanhaém. Enfim, grandes obras saindo do papel, mas vejo a principal importância nos deputados federais. Muito mais do que emendas, muito mais que isso, as grandes mudanças que o Brasil precisa. Reforma tributária, reforma administrativa, o Estado tem que ser mais leve, o Estado tem que ser mais dinâmico, os serviços públicos de maior qualidade
para a população. O Pacto Federativo tem que mudar, não dá para a União ficar com 75%, seria justo 50%, 25% para os estados, 25% para o município. Daria para as prefeituras maior autonomia e maior capacidade de investimento com muito mais rapidez. Quando você monta um processo que depende do governo federal, eu tenho a liberação do governo federal, eu tenho a análise da Caixa Econômica, eu tenho uma série de etapas que demoram e muito. Ter o Márcio França à frente do Ministério dos Portos e Aeroportos pode trazer avanços aqui para a nossa cidade e região? O Márcio é da região, um grande prefeito, um grande executivo, um articulador, já esteve presente na cidade agora. Ex-governador, né? Ex-governador, então com certeza está em boas mãos, lógico, dentro dos limites de uma regra que o governo federal, dentro da sua linha, coloca, até da sua linha política, mas vejo com bons olhos uma aproximação cada vez mais do porto em relação à cidade e à comunidade portuária. Muito bom. Como você enxerga a construção civil no desenvolvimento da cidade? Você já falou que representa 11%. Eu sempre costumo falar que a gente pensa na construção civil naqueles funcionários que estão na obra, mas e os milhões de outros funcionários das indústrias, da fábrica, para fazer cada um dos 10 mil itens da construção civil? Quantos representa, né, isso em termos de emprego para o Brasil e de arrecadação para o Brasil? Eu queria que você falasse um pouquinho da nossa cidade. Eu aproveito até para agradecer e parabenizar o seu trabalho na condução aí da sua equipe, né, da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Eu acho que ela dirimiu uma série de dúvidas e vai acabar beneficiando o desenvolvimento da cidade pela rapidez e a celeridade na aprovação dos projetos, né? Você tem que falar. Eu queria que você comentasse um pouquinho da construção civil aqui na nossa cidade. A construção civil ela é fundamental para a cidade de Santos, a qualidade de vida, a qualidade que as construções têm, desde as moradias populares até as de alto padrão, né? Uma cidade é assim e a gente tem que conviver com todas as classes sociais, é necessário e faz com que Santos seja uma cidade democrática, uma cidade de harmonia, uma cidade muito bem instituída e firme, como já falamos. O que mais arrecada o município é o ISS, e a construção civil é responsável por 11% do ISS da cidade. Então, ela é muito forte, mão de obra que ela consome é absurda, então é fundamental para o emprego. Toda a cadeia que envolve dos materiais de construção, das lojas, né? Projetos, arquitetura, enfim. E ela é muito alinhada com o desenvolvimento sustentável da cidade de Santos. Você vê hoje as construções com energia solar, abastecimento de carro elétrico, tudo isso antenado e para todas as classes sociais, né? Você vê essa socialização da construção sustentável, né? Essa economia verde que tão falada ultimamente. E assim, Barroso, o principal instrumento é a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Edificações, né? É a Lei de Ocupação do Solo que diz aonde você pode construir aquilo, onde de maneira inteligente você organiza a cidade, e o fato da gente fazer de maneira participativa. A gente ouve os movimentos de moradia, a gente ouve os conselhos, e ouve muito vocês. Eu tenho que te fazer um elogio aqui em público, né? A participação do Barroso cidadão, né? Alguém que conhece a construção e que, das várias vezes que eu conduzi a Lei de Uso e Ocupação do Solo, eu sempre ouvi o Barroso, porque ele é um cara muito sensato. Ele pensa na qualidade não só da construção, mas na qualidade de vida. Então, aquilo que a construção pode impactar de positivo e negativo, Barroso, você sempre trouxe e você sempre contribuiu. E isso faz com que a lei, né, e não só você trabalhando junto com a Secob, com outras entidades que são participativas, pessoas, pequenos e médios construtores que fazem o dia a dia da cidade. E a gente tem que melhorar, aprimorar o nosso sistema. Então, o compromisso que eu tenho com a construção civil, nesse momento, nós estamos implantando um sistema de autorização de obra muito mais rápido, análise dos projetos, uma tecnologia mais moderna, porque muitas vezes quem constrói sofre com o processo. Às vezes você demora 1 ano para você conseguir uma análise definitiva, a aprovação de um projeto. Isso não pode acontecer por toda essa importância. Então, estamos modernizando o nosso sistema. A Secretaria de Edificações, que antes cuidava da infraestrutura da cidade, das grandes obras, eu tirei, passei para outra secretaria e pedi para que a SEAD focasse na construção de edificações do poder público, sejam escolas, policlínicas,
e atendesse à modernização essa grande vertente da economia santista, que é a construção civil. Santos tem uma vocação, ou a vocação de Santos é mista. O Porto não é uma vocação, porque é uma realidade. Por exemplo, o turismo de negócios, os eventos, né? Qual seria a vocação de Santos, se é que é necessário rotular uma vocação? E eu já queria que você emendasse também na parte do turismo, principalmente para reter essas pessoas que pegam os cruzeiros aqui, que fiquem na nossa cidade, que se hospedem na nossa cidade, que seja feito um trabalho com as operadoras para que elas ofereçam os pacotes para os turistas ficarem na nossa cidade. A vocação de Santos é ser inovadora. Primeira cidade no mundo que teve uma Santa Casa fora de Portugal, a Santa Casa, que é o primeiro hospital de Santos. Foi a primeira cidade, a segunda cidade no Brasil a ter iluminação pública, depois do Rio de Janeiro. A segunda cidade no Brasil a ter bondes, foi a segunda depois do Rio de Janeiro. E a primeira a ter o VLT andando, foi a de Santos. Pelé, o Santos Futebol Clube, a Bartolomeu de Gusmão, patriarca da Independência, José Bonifácio, é inovador. Então, é inovação. Então, Santos se adere na nova economia, que é a economia criativa, que aí envolve o turismo. Tanto é que tivemos um evento da Unesco pela primeira vez na América Latina, na cidade de Santos, sobre economia criativa. Então, a vocação de Santos é a inovação. Aí entra o turismo, a tecnologia e, principalmente, o urbanismo, a arquitetura. Muito bom. Eu queria que você falasse os seus próximos passos aí nesses 2 anos, o que você pretende fazer para a nossa cidade em 1 minutinho. Entregas de obras habitacionais. Vamos entregar mais de 2.300 unidades habitacionais, beleza. É fundamental. A entrega do VLT em parceria com o Estado, que está demorado as obras, a gente vem cobrando. Fica pronto em 2 anos? Não? Fica, tem que ficar. Nos próximos 4 não, fica, né? Tem que ficar pronto até o fim desse ano, porque o comércio ali está sofrendo muito com essas obras do VLT. E entregar as policlínicas nas áreas mais carentes, como o DIC da Vila Gilda. Vamos reurbanizar o DIC da Vila Gilda, dando moradia e dignidade a todos. É essa marca que a gente quer deixar, além de manter Santos como uma das cidades mais bonitas e a qualidade de vida. Nós precisamos diminuir ainda mais a desigualdade social na nossa cidade. Senhor Mendonça, fico muito contente com a sua presença no programa. Eu tenho um carinho especial por você. Quero te parabenizar por esses 2 anos de gestão. Espero que você continue dessa mesma forma nos próximos 2 anos, quiçá mais 4, além dos 2, e conte sempre com a gente no que você precisar, tá bom? Sucesso, muito obrigado pela presença. Obrigado, Barroso. Sempre é muito bom estar aqui com você. Fui um dos primeiros a participar aqui da estreia do teu programa e sempre que for necessário estarei aqui com todo prazer prestando esclarecimentos à população. Muito obrigado. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engeplus Construtora e Incorporadora.